Tá no ar o ABOcast, o podcast oficial da Imunemato, o podcast que promete tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Tami. E eu sou o Bruno. E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente voltou depois de 2 meses dedicados a outros projetos, né, Bruno? A gente teve aí a jornada do painel de hemácias, o lançamento da segunda turma, a turma RH, né, que a gente colocou o nome aí do nosso curso, além do painel de hemácias. Inclusive, hoje a gente vai ter a primeira aula ao vivo, né, depois da gravação aqui a gente já vai entrar, a turma tá com tudo, e depois dessa loucura toda, a gente voltou aqui para o ABOcast, hoje com uma convidada muito especial, para falar de um tema que muita gente não sabe como chegar até lá, que é o laboratório de referência. E aí, Bruno, tá tudo bem? Oi, Tami, tudo bem? Tudo bom? Voltando aqui no ABOcast, para quem tá esperando um novo episódio aí para vocês aproveitarem. Mas a gente também teve muita coisa, né, Tami? Foi praticamente um mês intenso demais. Foi do final ali de julho até agosto na jornada do painel de hemácias. Abrimos mais uma turma, né, Tami? Já temos a primeira turma, a turma ABO, e agora a turma RH se formando aí. Vamos, então, para cima aí, né, Tami? Mais uma turma. A gente está bem feliz com isso e mais feliz ainda que a gente está voltando aqui no ABOcast. Pois é, sobrou um tempo e a gente veio aqui falar desse assunto, né, que é Laboratório de Referência em Imunematologia. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a nossa querida Mayra Altobelli, que é biomédica, especialista em biologia molecular. E atualmente, a Mayra é responsável pelo Laboratório de Imunematologia, de controle de qualidade, criobiologia, citometria de fluxo e biologia molecular de grupos sanguíneos do Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo, e é um laboratório de referência, né? Por isso que ela está aqui para conversar sobre esse assunto com a gente. Mayra, se eu errei alguma coisa do seu currículo, você me desculpa. E seja bem-vinda e muito obrigada por você ter aceitado aí o convite. Oi, Tami, Bruno, obrigada a vocês, né, pelo convite. Não errou nada, é isso mesmo, né? É muita coisa. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade. E espero estar aqui com vocês hoje, que a gente consiga elucidar algumas dúvidas, né? Direcionar as pessoas sobre como trabalhar com um laboratório de referência, ou como utilizar um laboratório de referência. Pois é, Mayra. É o seguinte, aqui no Brasil, os laboratórios de referência, a gente sabe que desempenham um papel essencial na imunematologia, atuando como centros especializados, né, para investigação de casos complexos, aqueles casos lá que o pessoal da agência pega e que a gente não consegue resolver. Precisamos de bolsas e aí jogamos a bomba pro pessoal do laboratório de referência. Então, como você definia esse laboratório de referência? O que vocês fazem lá que ajudam no dia a dia da imunematologia? Bom, né, é uma ótima pergunta, né? Um laboratório de referência hoje em imunemato, ele pode ser definido como uma unidade altamente especializada, equipada com tecnologias avançadas, uma equipe qualificada, destinada à realização de testes complexos, né? E confirmatórios relacionados ao quê? A uma transfusão segura sempre, né? Então, o que ele faz? Quais são as principais atribuições desse laboratório, né? Investigação de casos complexos, ou seja, aqueles casos que têm múltiplos anticorpos, suspeita de anticorpo dirigido a antígenos de alta frequência, são casos que vão precisar que ocorra uma fenotipagem, uma genotipagem avançada. A fenotipagem avançada que a gente fala não só aquela fenotipagem convencional que a gente faz, né? Fenotipagem para ver se o indivíduo tem ausência de antígenos de alta frequência ou tem presença de antígenos de baixa frequência. A genotipagem é para vir ajudar um pouco na parte, se o indivíduo não pode ser fenotipado por algumas razões, que aí a gente pode falar um pouquinho lá na frente. Achar bolsa compatível para pacientes que têm múltiplos anticorpos, né? Porque ao mesmo tempo pode ser que ele não tenha um anticorpo dirigido a alta frequência, mas quando ele tem vários anticorpos e você vai fazer o cálculo para encontrar uma bolsa compatível para esse paciente, às vezes acaba sendo mais raro que uma bolsa com ausência de antígeno de alta frequência, né? Estudo de casos raros, a discrepância BO, a discrepância RH, enfim, né? Suporte técnico, às vezes, a gente dá assessoria técnica até da parte científica, né, tirando dúvidas, ajudando em algoritmos de resolução para os clientes. Enfim, é um monte de coisa, né? A gente pode fornecer bolsas raras, né? Porque aqui no Sírio, nós somos o único serviço que tem bolsa de sangue rara congelada,
né? Porque, infelizmente, às vezes a gente pode até ter o doador ativo no nosso banco de doadores, mas por algum motivo ele está viajando, não pode vir doar, então a gente já tem essas bolsas congeladas, que na pior das hipóteses a gente pode descongelar essas bolsas em 3, 4 horas no máximo, com todos os testes, a bolsa vai estar disponível para o paciente. É claro que a gente não tem todas as bolsas, seria um sonho, né, dourado a gente ter tudo, mas o que a gente tem, a gente pode ajudar. E ter tecnologia avançada, né? Um laboratório de referência tem que ter uma tecnologia avançada e analistas especializados, né? As pessoas que têm a famosa barriga no fogão há muito tempo, que têm expertise para resolver esses casos, né? Que tenha o famoso alquimista, né? Que a gente fala, que sabe fazer todas aquelas técnicas complexas, fazer uma solução aqui, uma solução diferente. A gente sempre brinca que, às vezes, para você resolver um caso importante, né, de uma hematologia, você não precisa necessariamente ter alta tecnologia, mas ter uma expertise e saber utilizar a metodologia certa para resolver os casos. É basicamente isso. Não, Só é isso. isso aí mesmo, só tudo isso, né? É muita coisa. Você acabou até já respondendo a nossa próxima pergunta, que era sobre quais casos, né, que a gente precisaria enviar para vocês. Então, você falou, né, quando o paciente parece que tem ali algum caso mais complexo, algum anticorpo de difícil definição, às vezes ele tem ausência de algum antígeno de alta frequência, né, e o anticorpo é justamente contra esse antígeno. E em relação aos casos que vocês recebem, você acha que tem mais casos simples? Porque às vezes o pessoal manda para laboratório de referência, pelo menos é o que eu vejo, sei lá, uma discrepância BO, assim, que eu considero mais simples, né, quando não é um subgrupo, tipo, super raro. Ou vocês recebem casos bem mais desafiadores, assim, qual que é o que mais vocês recebem aí? Então, o laboratório de referência hoje, como nós atendemos não só banco de sangue, quanto na laboratório de análises clínicas, então não vem caso muito complexo de laboratório de análises clínicas, né? Mesmo porque o laboratório, ele não tem todas os reagentes, o que precisa para elucidar esses casos complexos. Então, existem casos em que o teste com direto está interferindo no conformatório do D, vem para nós. Dependendo, é só tratar em massa com ZAP ou fazer um bloqueio, mas eles não têm isso, né? E quando vem de banco de sangue, aí a gente sabe que o bicho é mais feio, né? Porque realmente é um grupo de pessoas que já são mais especializadas, que elas têm mais recursos dentro do banco de sangue para tentar elucidar, então realmente são casos mais complexos que vêm de banco de sangue. Mas, como referência, a gente recebe de qualquer parceiro que precisa de ajuda, né? Independente da complexidade. Se ele está tendo dificuldade, a gente vai ajudar. Muito legal isso, hein, Mayra? Eu fico, assim, pensando, né, como que você, né, como chefe de laboratório, deve escolher o pessoal para trabalhar com vocês, né? Que, como a tu me falou, né, vocês têm casos mais simples ou casos mais desafiadores. E eu percebo que, pelo que você me passa, são casos desafiadores. Então, você consegue enxergar isso no perfil da pessoa que chega lá? Ou como que você faz para a pessoa conseguir ter esse perfil? Porque é um perfil, né, Tami, de Sherlock Holmes. Essa coisa da pessoa buscar o que está acontecendo. E assim, para mim, Total. é apaixonante isso. Apaixonante para mim da imunematologia é isso. Mário, o que, que é para você isso, trabalhar com desafios? E como você consegue enxergar também com uma pessoa que quer também chegar a ter também isso, né? O que que é, como que isso é gostoso, como que funciona isso, ou como que a gente consegue enxergar também em um funcionário que ele tem esse perfil de investigador? Olha, ótima pergunta. A gente costuma dizer que imunemato você ama ou odeia, né? Então, quando você abre uma vaga e a pessoa já vem direcionada para uma vaga de imunemato, com certeza ela gosta, né? Ou ela tem uma noção do que ela está fazendo em relação a isso. Mas você percebe pelo perfil da pessoa, né? Aqui no Sírio, para eu ter um funcionário, realmente, um colaborador pronto, 100% pronto, não é menos que um ano de acompanhamento, tá? Ah, você demora um ano para liberá-lo na rotina? Não, não demora. 3, 4 meses a gente consegue liberar para uma rotina arroz com feijão, que eu falo, né? O camarão vem depois. Por quê? Porque aí você vai sentindo, você vai dando corda para o funcionário, entendeu? E ele vai evoluindo. É que na entrevista eu já consigo perceber um pouco, né? A gente vai batendo um papo, é óbvio que a gente faz algumas avaliações antes de admitir o funcionário, então tem avaliação teórica, aí a gente bate um papo para ver. E detalhe, eu não quero que a pessoa saiba tudo, muito pelo contrário, mas eu quero que ela realmente tenha
paixão por aquilo que ela faz, ou seja, o brilho no olhar. Quando a gente está entrevistando, a gente percebe esse brilho nos olhos quando fala em Imunemato, né? Então, e aí a gente vai, tem funcionário que às vezes eu vejo que está com perfil que chega até imunemato de pacientes convencional. Tem funcionário que vai para biologia molecular e vai embora, vai para imunemato plaquetária, enfim. Ele vai ramificando. Eu vou cutucando, eu vou provocando, e ele vai me entregando, e aí vai evoluindo, né? Mas aqui eu posso te garantir que não tem um funcionário meu que não goste do que faz, porque imunemato é isso, gente. Ou ama ou odeia, e quem odeia porque não entende. Se não entende, não vai trabalhar com isso. É bem por aí, sabe? Então a gente já começa a ver o perfil desde as entrevistas, e depois você vai dando pilha aí para eles e eles vão entregando. É verdade, né? Imunemato é apaixonante. Eu e o Bruno, a gente sempre fala, né, que a gente é apaixonado por imunematologia e é muito bonito esse brilho nos olhos que você está falando. Eu vejo também nos nossos alunos, né, no jeito de falar e como eles querem aprender mais e mais. Isso é muito legal, não é, Bruno? É isso mesmo, Tami. E a gente realmente eu acho uma coisa muito interessante que a Mayra falou e que às vezes muita gente não entende, né, Tami? Que às vezes a pessoa acha que ela tem que saber tudo, né? E para a Mayra mesmo, e eu também que já trabalhei em agência e em outros laboratórios, eu reconheço que às vezes é muito bom também você pegar uma pessoa que ela está querendo aprender, mais do que realmente ela sabe demais. Porque às vezes isso pode atrapalhar ou não entrar no perfil do seu laboratório, né? Então a pessoa vai se encaixar naquilo e se ela, e como a Mayra falou, se ela tem interesse, vai voar. Porque Uhum. o céu é o limite, né? Porque realmente na hematologia existem muita coisa, que a Mari falou também, né, até, né, imunematologia plaquetária, né, a gente lá no Unifesp também, o pessoal trabalha com imunematologia de granulócitos. Gente, é um mundo, né, um mundo realmente, quem quer aprender, né, Mayra, é a mesma pessoa que às vezes ela tá começando, se ela quer aprender, ela vai aprender e realmente não tem limite, pode aprender bastante e realmente isso, para mim também, né, também fica muito, eu sou apaixonado, né, pelo imunemato e quando eu vejo alguém também que está aprendendo, que está crescendo, realmente isso me deixa muito feliz. Com certeza, a gente tem que estimular, porque vocês que vêm vindo dessa nova geração, vocês são a nossa categoria de base, literalmente falando, né? Porque a gente sabe que a gente vem de uma área que a área da saúde já não paga maravilhosamente bem, né? Não tem estímulo financeiro, então é muito mais fácil a pessoa ir para pesquisa clínica, ir para a indústria, ir para outras coisas, porque o funcionário de bancada, mesmo de hospital, ele não vai ganhar, ele vai trabalhar por amor mesmo, e para se manter. Então, a gente tem que realmente despertar essa paixão nesses colaboradores, nessa equipe, para a gente continuar. Porque senão eu não sei o que vai ser da equipe da imunoterapia em imunematologia daqui 10 anos, né? Como que vai estar? Como vão estar os apaixonados, né? Com tanta inteligência artificial, com quanta coisa aí. E por mais que tenha inteligência artificial, nunca vai substituir, né? Nunca vai substituir a cabeça do funcionário que está trabalhando, do analista que está analisando, vai vir ajudar, mas substituir nunca. Então, a gente tem que realmente estimular essas pessoas para que elas continuem apaixonadas, engajadas, interessadas. Você falou uma coisa interessante, né? A inteligência artificial. Ela hoje ajuda muito, né, a gente, é claro, mas eu acho que nunca vai substituir, de verdade, assim. Principalmente em Monemato, que é uma coisa tão difícil, assim, eu acho, e tão específica, né? Que eu, pelo menos, o que eu testo e vejo as inteligências artificiais aí, dificilmente. Agora, a gente falou aqui, o Bruno falou de imunemato de granulócitos, você falou de imunemato plaquetária. Além dessas duas imunematos diferentes do que a gente está acostumado, né, que é a eritrocitária, a gente tem as técnicas normais lá dentro de um banco de sangue ou de um laboratório de análises clínicas, como você falou, é menos ainda, né? Geralmente é tipo AGA, BO-RH e PAI só. E quais técnicas que você tem aí que um laboratório de rotina não tem? Bom, falando em imunemato, né? Como eu já falei da plaquetária, eu gosto sempre de frisar, né? Que a imunemato não é só eritrocitária, tem a plaquetária também, né? Embora seja um pouco subrelatado, existe aí a refratariedade plaquetária, que isso interfere né, no que o paciente vai receber plaqueta, se isso vai render ou não, isso é importante para o suporte hipoterápico desse paciente.
Com isso, a gente tem técnicas, que é o MAIPA, que a gente faz, tem o PIFT por estometria de fluxo, o MAIPA é feito por ELISA, e são técnicas em que você vai... É o mesmo raciocínio da imunematoeritrocitária, só que a gente vai trazer para a plaquetária, ou seja, procurar anticorpo plaquetário num paciente. E esse paciente pode ser um paciente comum, que vai receber uma plaqueta, e precisa render essa plaqueta, e se ele tiver anticorpo plaquetário, ele não vai render, se não for uma plaqueta compatível, como pode ser uma mãe gestante que formou um anticorpo plaquetário, né? E essa criança pode ser que ela tenha algumas consequências, né, pós-parto, que possa influenciar muito na vida dela. Que às vezes é muito subrelatado até pelo próprio médico que está acompanhando essa gestante. Então, assim, o que a gente faz hoje aqui no CIR? A gente tem as técnicas moleculares eritrocitárias, a gente tem técnica sorológica convencional eritrocitária, a gente tem técnica sorológica plaquetária, a gente tem técnica sorológica para HLA também, que é anticorpo leucocitário, e a gente tem genotipagem, tanto para plaquetas quanto para leucócitos. E a gente hoje aqui tem um banco de doadores genotipados, né? São 2.000 doadores genotipados para eritrocitária, plaquetária e HLA, para a gente fazer o quê? Para a gente dar o suporte para esses pacientes que precisam. Tá? E fora também, como eu já falei antes, a gente tem também aqui como referência um banco, né, um inventário de bolsas de glóbulos, né, concentrados de hemácias, congeladas com alguns fenótipos raros, que também ajudam nesse suporte hemoterápico. A gente falou do Matheus, né, no episódio que ele participou, ele até comentou desse banco que vocês têm aí congelado, né, ele até explicou como é que é feito. Agora, com todas essas técnicas aí que vocês têm, biologia molecular, que a gente vai começar a entrar um pouquinho mais, né, na biomol, mas citometria, tudo que você tem aí, né, até as técnicas sorológicas um pouco mais avançadas, então muita gente não tem acesso à cloroquina, muita gente não tem acesso a DTT, muita gente não tem acesso a ZZAP, a adsorção, o pessoal morre de medo de adsorção, né, e aí mesmo com tudo que você tem aí, com toda a expertise da sua equipe, de vocês todos aí, existem alguns casos, né, que vocês liberam aquele terrível anticorpo indeterminado, né? Qual que é a sua experiência com isso daí, dentro da Imunemato? É frustrante, né? Mas existe, claro que existe, a gente não faz milagre, né? Existem várias situações em que você não consegue, a gente brinca muito, né? Que às vezes eu sou muito contra aquele termo, anticorpo inespecífico. Na verdade, ele é específico a alguma coisa, né? A gente não sabe o que é. Então, a gente gosta de falar, como vocês mesmos falaram, anticorpo de especificidade indeterminada, né? Dirigido. Às vezes a gente não consegue liberar por N situações, ou porque é um anticorpo que não tem cara de nada, um autoanticorpo, ou é um anticorpo que está com título muito baixo, né? Enfim, existe esses casos, sim, eu não vou mentir. A ideia aqui, no laboratório de referência do Sírio, é a gente ir até o limite, né? Mas mesmo o limite tem limitações, tem vezes que a gente não consegue, tem vezes que a gente está sugerindo um anticorpo dirigido a antígeno de alta frequência, mas por a gente não ter células o suficiente para provar, né? Células negativas para aquele anticorpo para provar, a gente sugere, a gente não consegue dizer 100%, bater o martelo, assim... Existem situações, às vezes a gente não consegue determinar se é um alto anticorpo, se é um alo anticorpo, dependendo do anticorpo, enfim, a gente não faz milagre também, é óbvio que a gente tenta fazer com que a transfusão seja o mais segura possível, mas tem situações que também são frustrantes, a gente vai liberar com um anticorpo indeterminado. É verdade, isso daí é frustrante e polêmico, né, também. Realmente é uma pergunta polêmica que você fez, mas como a Maria falou, né, muitos colegas nossos, né, Tami, eles vão até o fim. Então, realmente a gente sabe que vocês têm ferramentas, tudo. E a Imunemato ainda tem muita coisa a se descobrir, né, Maria? Cada dia chega coisa nova, sistema novo. Então, a gente é um aprendizado constante, né? Então, né, praticamente há uns mais de 100 anos aí que estamos estudando a fundo, estão estudando a imunematologia a fundo e cada dia chega coisa nova. Então, realmente, né, Tami, é coisa a se descobrir. A gente gosta de investigar, às vezes não dá, né, Tami? Mas realmente é importante a gente saber que isso pode acontecer, né, Tami? Como lidar com isso. E mais uma coisa, Mara, eu tenho um pouco de dúvida aqui. Qual o fluxo para a investigação desses anticorpos raros ou daqueles que são mais complexos, né? Então, você falou assim que você tem, por exemplo, concentrados de hemácias congelados. Então, você também tem aí, por exemplo, uma soroteca, por exemplo, esses dias mesmo, né, também lá no grupo lá o pessoal começou a comentar, por que
o meu paciente ele era A, só que o pessoal não queria fazer a fenotipagem dele para Diego B. O que isso tem a ver? Aí a gente pensou, né? Não, porque o plasma provavelmente é um plasma de doador, porque não tem anti-Diego B comercial. Então a gente ficou pensando nessas outras possibilidades, né? Então, provavelmente é isso. Então a gente sabe que é difícil, que precisa de soro raro, que precisa de hemácias também, às vezes raras também. Vocês têm esse daí, Maria? Como funciona esse fluxo aí para vocês nessas É, ocasiões mais raras? cada caso é um caso, né? O famoso clichê, né, da imunemato. Mas não tem um algoritmo perfeito. O que eu sempre falo é para a gente começar do mais simples também, né? Primeiro recebe a amostra, repete os testes, principalmente no laboratório de referência, em que a coleta pode ser diferente do qual o parceiro encontrou aquela reatividade, pode ser que para nós venha diferente. Então, não vou lançar um painel direto, vou repetir triagem, vou repetir painel, vou fazer teste de dispersão e eleição se precisar. Aí a gente tem uma soroteca, realmente bem grande aqui, mas não é perfeita, falta muita coisa ainda também. Tem hemateca, e aí a gente vai fazendo, depende, se o paciente recebeu transfusão, não vai dar para a gente usar a hemateca, né? Desculpa, não vai dar para a gente usar a soroteca, porque aí você vai estar usando a fenotipagem, você vai estar usando fenotipando a bolsa que o paciente recebeu. Aí, no último caso, a gente vai para a genotipagem. Em último caso, porque eu sempre falo que a genotipagem ela vem auxiliar algumas coisas, mas ela também não é perfeita, ela tem suas limitações, né? Ela tem um custo elevado, então logo o cliente pode ser que ele não esteja disposto a pagar esse valor. E muitas vezes a genotipagem vai te dizer algo que não vai mudar nada a conduta transfusional. Então depende muito, né? A genotipagem às vezes ela é legal para quando falta um soro raro você genotipar para aquele alelo específico. Mas dependendo do alelo que você está investigando, são tantas mutações que levam a ele que não vale a pena fazer a genotipagem também, porque você não vai ter uma reação que pegue todas as mutações, que leve, por exemplo, a um DL. O DL hoje, né, que é uma baixa expressão do antígeno D, é muito mais fantástico fazer a distorção e indução, que é um método simples de sorologia, do que ficar desenhando um monte de reação para biomol. E hoje no CIR a gente não faz sequenciamento. E eu nem sei como está o sequenciamento no Brasil, porque eu lembro que quando eu estudava muito a fundo de sequenciamento era bem complicado de fazer. Não é simples você fazer um sequenciamento. Dá mais errado que certo. Porque até você desenhar, fazer por exon, se for do D, enfim, é bem complexo também. Então, muitas vezes também a gente não pode ficar perdendo muito tempo e também postergando essa transfusão, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, não, vamos até o final, mas vamos até o final com coerência. Não adianta ficar segurando uma transfusão para ficar imaginando, pode ser o D, bolinha, um D dash, um D, enfim. Sendo que a conduta transfusional pode ser que não mude, entendeu? Então, a gente também tem que saber um limite e saber até onde a gente pode ir. O algoritmo perfeito não existe, que depende da situação, a quantidade de amostra, a gente tem que pensar tudo. Às vezes chega uma quantidade tão pequena de amostra que não dá para fazer tudo que eu quero. Então, eu tenho que fazer aquilo lá, não, acho melhor fazer isso, porque isso aqui vai ser mais direcionado para esse caso. Então, depende muito da situação. E um dos maiores problemas que eu tenho hoje é de recebimento de amostra. A amostra chega muito amolizada. Por causa de transporte, bate, volta, ou então vem quantidade insuficiente, seja em laboratório de análises clínicas, a pessoa não vem para recoleta. Então, tem N complexidades, né? O ideal, o algoritmo, é você pensar primeiro, parar e não ir fazendo reação à torta direita, porque às vezes isso acontece, e aí quando você vai ver se não tem amostra, fazer o que é importante, e ponderando caso por caso. E sempre discutir, né? Não guardar isso só para você. Discuta com as pessoas, eu sempre discuto com o meu time, sempre que eu posso, porque para pensar fora da casinha mesmo, né? Da caixinha, da casinha, enfim. Para sentar com eles e ver, porque a minha ideia não é soberana, muito pelo contrário, a ideia é a gente discutir, ver cada caso, cada um traz sua ideia, para a gente ver a melhor estratégia para aquele caso em específico, né? Muitas vezes eu recebo casos de laboratório de referência, mas que às vezes o cliente fala assim, mas por que nesse caso você fez isso e esse não? Porque nesse eu não tinha amostra, ou porque nesse ele recebeu transfusão, ou porque nesse o ABO é diferente, como você falou, e não tem, né, hemácia que seja compatível para aquele ABO, né? Usei um hemácia A e o cara é B. Não dá para usar hoje, né? Esse cara que ele vai ter um anti-A. Então, assim, depende muito do caso, né? E do que você tem. Tem caso que dá para você ir longe, tem caso que não dá para você ir longe. Realmente a gente volta no clichê que você disse, né? Cada caso Exatamente. é um caso. Mas eu gostei bastante do que você falou, até bati palminha aqui, porque eu queria entrar nessa de biologia molecular, porque muitas pessoas acham que a biologia molecular salva. Então,
eu tenho um anticorpo que eu não consigo, vou fazer biologia molecular. E não é assim, né? Eu e Bruno, a gente trabalhou muito com sequenciamento, é muito chato, difícil, não te dá muitas respostas, muitas vezes, é claro que às vezes ajuda pra caramba, né? A gente não pode falar que não, mas não é igual você falou, não é o salvador da pátria, não, né? Aí a pergunta que eu queria te fazer é essa: em quais casos que a biologia molecular, a genotipagem é indispensável? Indispensável, né? Cara, eu acho tão forte essa palavra, né? Eu acho bem forte, eu acho ela importante para alguns casos, mas eu não acho que ela é indispensável. Não sei, é uma opinião, isso é muito pessoal, né? Pode ter gente que trabalha aqui no Brasil com biomol que acha que ela é prioritária para tudo. Eu não acho, tá? Eu acho que ela ajuda num paciente que ele não pode ser fenotipado, se ela vai fazer a genotipagem, né? Um cara que recebeu transfusão nos últimos 3 meses. Enfim, mas para esses casos também dá para fazer fenotipagem por neócitos, dependendo da clínica do paciente, que também ajuda, é mais rápido que a genotipagem, né? Paciente que tem algum quimerismo por algum motivo, paciente que tem uma suspeita de defraco, e a gente sabe que dependendo do tipo de defraco, a gente pode dar sangue positivo, defraco tipo 1, 2 e 3, então seria legal saber se ele é 1, 2, 3, que eu posso otimizar meu estoque de RH negativo. Paciente que tem alto anticorpo, que ajuda também para você poder fazer a fenotipagem e fazer algumas coisas nesse sentido. Cara, a gente trabalhou tanto tempo sem biologia molecular e nunca transfundiu ninguém errado, então, assim, óbvio que veio para acrescentar e veio para trabalhar junto com a sorologia, mas eu não acho que é indispensável. Eu ficaria trabalhando um ano aqui sem biomol e conseguiria resolver meus casos, entendeu? É óbvio que não, pode ser que não bata o martelo, esse é o fenótipo tal, esse é o genótipo tal, mas na conduta transfusional isso não vai influenciar. Ah, eu preciso saber que variante de D que é. É importante, mas na dúvida, transfunde negativo, né? Então, assim, ou então vai esperar uma semana, 10 dias sair uma genotipagem para transfundir o paciente. Então, assim, eu sou meio. Eu jogo contra mim mesmo, né? Porque eu sou uma apaixonada pela biologia molecular, mas eu também sei que, né, dá para viver sem ela, né? Não é uma relação doentia com a biomol, né? Enfim, eu acho ela importante para muitas coisas. Por exemplo, eu quero pesquisar algum antígeno de alta frequência, né? Se o paciente tem ou não aquilo, e eu não tenho soro raro. E hoje, com a biologia molecular muito utilizada, os primers são muito mais baratos que o soro raro, né? Eu quero fazer, sei lá, uma genotipagem para Diego, é mais barato eu genotipar quem já tem um laboratório montado de biologia molecular, é claro, né? Se for montado zero, fica muito mais caro, mas se você já tem, compra o primer, que vai custar aí em torno, sei lá, de R$ 100, do que comprar um soro que custa 3, 4 mil reais. Né? E um primer vai estar fazendo muito mais amostra. Então, tudo depende do quê, mas indispensável, eu não acho que é indispensável, assim, é a minha opinião. Não sei qual a opinião Não, de vocês. eu concordo com você, acho que você falou perfeitamente. Acho que muitas vezes a biologia molecular ela é bem dispensável, inclusive, né? Ela dá mais trabalho, demora, e às vezes deixa você mais em dúvida do que te ajuda, né? Mas realmente os casos que você falou, eu acho que sim, são esses, né? De defraco, às vezes uma coisa ou outra acho que ajuda, mas também não acho que é indispensável. O que você acha, Bruno? Bruno também trabalhou tanto com biomol nessa vida. Eu também acho que não tem essa coisa de indispensável, não. Cada caso, a gente tem que saber quando usar e usar realmente pontualmente quando vai te ajudar, né? Agora, se é aquele caso lá que você tem que descobrir algo para depender de um sequenciamento, esquece, porque realmente o paciente está esperando e não vai conseguir esperar isso, não. Tem que saber quando usar. Concordo com a Mayra. E Mayra, e agora? Uma pergunta. Conta uma história aí pra gente. Qual foi o caso mais desafiador ou mais curioso que já aconteceu aí? Conta aí pra gente. Agora eu quero escutar a história. Nossa, gente, eu não sei se foi muito desafiador, né? Mas eu acho que um dos mais bonitos foi o caso MacLeod, né? É, eu acho que no Brasil nós somos os únicos que tem bolsa MacLeod congelada, salvo se não for no mundo, né? Porque virou meio que uma espécie em extinção, né? E faz muito tempo, não é de agora, né? Mas como eu sou um pouquinho antiga de banco de sangue, eu lembro desse caso, eu acho que um dos casos mais bonitos que tem. Entraram 2 doadores, por coincidência, eram irmãos, né? E a gente fazia como rotina, ainda na época de microplaca de doador, né? A tipagem era feita em microplaca e manual.
E eu era da bancada nessa época, e a gente fazia screening de doador para procurar doador KPB negativo, né? A gente achou um paciente aí que tinha um anti-KPB, e aí a gente começou a usar esse soro de screening, né? E era um soro que ele era do tipo A, se eu não me engano. Né? Então a gente podia usar para alguns doadores, não para todos, né? Podia usar para O e para A. E a gente começou a fazer screening de doadores. Quando a gente fez em microplaca, um doador deu KPB negativo. Aí a gente pensou, nossa, né? Raro, né? Um doador KPB negativo. E aí nós começamos a separar esse doador, e geralmente a conduta que você confirma, né? E quando você confirma, depois vai para congelamento da bolsa, né? Uma bolsa rara. E aí a gente, só que o irmão a gente não tinha feito, porque ele era A e o irmão era B. Então o irmão era compatível para o soro. Mas aí o dele a gente pegou e foi fazer para confirmação, para congelamento, a gente faz em gel, fazia em gel. E quando a gente fez em gel, o KPA e o KPB, a gente viu que ficou uma expressãozinha bem pozinha ali embaixo. Falei, que estranho, né? Francamente reativo. E aí a gente começou a estudar, falou, nossa, que esquisito. Aí a gente foi atrás do irmão. Como a gente sabia que o irmão tinha doado também, né? E para fazer a fêmea em gel também deu fracamente negativo. A gente falou, que esquisito, né? Com a baixa expressão. E naquela época não era muito falado em MacLeod, KX, né? E aí nós fomos estudar, e aí a gente tinha um sorinho, né? Que a gente tinha um soro raro, né? Um anti-KX, que ele, por coincidência, era um sorinho AB, que veio do SCARF, que era um programa que a gente participava, né, de troca de amostras raras, e a gente conseguiu fenotipar os dois pacientes, e eles eram KX negativo, né? E aí, só para a gente recordar, o KX é uma proteína totalmente, não tem nada a ver com a proteína do sistema QEL, mas ela fica na membrana eritrocitária, ela fica abaixo, né, da proteína QEL, e quando a ausência dessa proteína, a proteína QEL fica um pouco mais baixa, mais escondidinha na hemácia, e aí dá baixa expressão dos antígenos do sistema QEL, né? E é óbvio que a gente não provou só dessa forma, a gente foi atrás de técnicas de biologia molecular, a gente foi estudando, mas o caso era bem novo na época, então a gente descobriu que isso está relacionado com o cromossomo X, ou seja, a mãe que passa para o filho homem, e quando ele passa para o homem, e na verdade ela só é uma carreadora, né, porque como ela é XX, ela não vai desenvolver a doença, e a síndrome de McLeod é uma doença que tem várias complicações no decorrer da vida do paciente, como complicações neurológicas, enfim, eles eram dois meninos novos, que hoje eles são acompanhados, e hoje eles têm esses problemas neurológicos, algumas coisas, né, quando é do sexo masculino, ele realmente desenvolve a doença. Aí a gente foi atrás de congelar a bolsa desses meninos, então a gente congelou durante todo o período deles de doação, a gente congelou todas as bolsas, e um deles precisou muito, olha só que coincidência, né? Um é muito louco, né? Os dois precisaram, um porque foi fazer cirurgia bariátrica e sangrou muito, e precisou receber a transfusão, e ainda bem que tinha a bolsa congelada dele, e o outro sofreu um acidente de carro, e também precisou da transfusão. Né? E isso virou, depois posso até compartilhar com vocês, a gente fez um trabalho, que na época saiu na Immunohematology, enfim, e foi um trabalho bem bonito, né, porque na época a gente não ouvia falar muito da síndrome de McLeod, então você tirou numa coisa e acertou outra, né, que para nós era simplesmente um doador KBB negativo, e quando foi ver era mais complexo ainda. E a expressão dos antígenos do sistema QEL, ela dá uma oscilada mesmo, até em cada doação que ele fazia, ele dá uma mudada, né, às vezes pega um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas é uma baixa expressão dos antígenos. Mas eles não tinham nenhum anticorpo, né? Não tinham, porque nunca tinham recebido transfusão. Mas vocês optaram por transfundir a bolsa deles para evitar que eles fizessem um anti-KPB, por exemplo. Porque faz. Não faz, para eles não fazerem um anti-KX. Ah, tá, Eu achei que era o anti-KPB, mas a expressão desses antígenos é só mais baixa, né? Isso, mas aí não forma anticorpo, mas ele formaria com certeza um anti-KX, Um que é anti-KX. extremamente, tipo assim, recebeu ou formou, porque ele é bem imunogênico. E é um antígeno de alta frequência, aí De alta seria muito frequência. difícil achar, né, bolsa para eles. Não acharia. Aqui no Brasil, provavelmente não, e não sei se no mundo acharia, porque Caraca. é bem difícil mesmo. Para dizer que a gente não teve um outro caso, a gente teve um caso no laboratório de referência também, que veio para nós, via um fornecedor aí, que mandou para nós, que chegou para esse fornecedor, e era uma McLeod também, outro homem de 45 anos, que já estava fazendo acompanhamento, porque tinha alguns problemas neurológicos. E é legal, porque quando você descobre a síndrome, você vai direcionando o médico também, que pode ser isso.
E aí, Sim, nossa, né, muito legal que vocês fizeram acompanhamento. Passa depois para mim no WhatsApp o link desse artigo de vocês, que eu ah, vou pôr aqui para o pessoal também, né, para ler. Bem legal. E, bom, a gente está falando muito, né, mas vamos se encaminhar aqui para o final. O como é que funciona o fluxo de vocês para recebimento de amostra, né? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Ah, eu não sei onde é o que é laboratório de referência, para quem que eu mando, né? E todo mundo pode mandar amostra para vocês, como é que funciona, o que não pode faltar na solicitação, enfim, como é que funciona essa forma aí de enviar a amostra para vocês? bom, existem algumas vertentes, né, para seguir. Tem o fornecedor, né, a gente tem contrato com alguns fornecedores, né, da área de imunematologia, de fabricantes mesmo, né, que trabalham com os insumos de imunemato, em que eles oferecem isso para o cliente, né. Então, isso vem via esses fabricantes, fornecedores, enfim. E tem diretamente que sou eu, né? A pessoa me procura e aí a gente vai conversando sobre o caso, porque assim, se eu falar para você também que não tem custo, eu vou estar mentindo, porque tem o custo do insumo, o que a gente usa é um material extremamente valioso no sentido científico falando, né? Então, assim, tem o trabalho do analista que vai trabalhar em cima dessa amostra, enfim. Mas cada caso é pensado de acordo com quem está nos procurando, né? Não é nada velado assim, ó. É esse valor, pagar fez, se não pagar não fez, né? Tudo é conversado. Muitas vezes a gente consegue direcionar até numa própria conversa por telefone que não é uma coisa tão rara, que não precisa de tanta coisa, que às vezes a pessoa consegue fazer lá no próprio laboratório dela. Então, é assim, se não for via fornecedor, pode ser via Mayra. Entendeu? Aí é só me procurar, que aí a gente vai conversando e a gente vê a melhor forma possível para resolver esse caso. Muitas vezes é importante para nós esse caso também do ponto de vista científico, né? Embora, tudo bem, não vai ter um valor agregado, não vai ter um preço ali, mas se a pessoa conseguir a amostra para a gente congelar, para a gente guardar para próximas pesquisas, enfim. É tudo uma questão de conversa mesmo, né? O banco de sangue do Síria é aberto para qualquer pessoa, para qualquer colega que queira conversar conosco. Não existe, tem que falar com fulano, ciclano, não. É comigo mesmo, né? No laboratório de imunemato, e a gente vai direcionando. Se for um cliente desses fornecedores, eu peço para procurar já o fornecedor e entrar via ele, que eu acho que é mais fácil o processo. Se não for, me procura. Mas esses fornecedores, a grande maioria trabalha com eles, então acho que não vai ter problema, né? Porque o nosso mundo é muito pequenininho, né? Tem o quê? 3 fornecedores no mercado de material de imunemato, assim, do arroz com feijão, né? Legal, Mara. E só mais uma pergunta. Você falou que você tem, às vezes, problema com a amostra, tudo. Eu também já vi de alguns colegas que trabalham em laboratório de referência alguns problemas de solicitação. Às vezes o pessoal da agência transfusional, ou, por exemplo, assim, a gente precisa saber se a pessoa, né, essa mulher já foi gestante, quantas vezes, já teve transfusão, ou, por exemplo, você fez o PAI, tá, que você usou, qual lote você usou? Essas coisas são importantes, Maria, às vezes o pessoal não se atenta a isso, acha que é só mandar mesmo papel, faz um painel para mim. E tem cada informação valiosa que o pessoal da agência consegue ajudar muito vocês, como você falou, liga ali e começa a conversar e destrinchar. Então, acho que, não sei, na solicitação de vocês, o que é essencial para, por exemplo, para uma investigação, né, de um anticorpo irregular, por exemplo? Nós temos um formulário próprio que a gente manda para quem está solicitando e tem todas essas informações que você falou, tudo. Idade, raça, sexo, medicação, né? Que medicamento que está recebendo, que às vezes pode influenciar na pesquisa, né? Teve um caso que o paciente estava tomando Dara e até o último minuto ele negou que estava tomando Dara. Mesmo assim, eu insisti e falei, não, vou pôr aqui, antes CD38, não é outra coisa. E aí depois me questionou o relatório, dali 40 minutos, eu falei com o médico, realmente tinha tomado Dara. Quer dizer, então, assim, o histórico é muito importante, né? Se recebeu transfusão, se foi transplantado, todas essas informações, foi gestante, se teve aborto, quantas gestações foram, qual foi a última gestação, enfim, tudo isso a gente tem um formulário próprio aqui do Banco de Sangue que a gente manda, a pessoa preenche com todos esses dados. Aí, para nós, já ajuda muito. E se não estiver batendo com o que a gente está encontrando, a gente vai questionar e a gente vai conversando, porque às vezes não bate mesmo.
São coisas simples, né, mas que são muito importantes da gente saber, né, porque imagina se eles falassem que não era no CD38, você ia dar uma volta, né, ia tentar fazer isso, aquilo, e na verdade era uma coisa E eu mais... dei a maior volta mesmo. Deu? Dei, porque falava que não, e tem aquele lance do custo, né? Cada teste que você faz, ainda mais quando vem via fornecedor, você não pode gastar muito. Então, não faz isso, não faz DTT dessa forma, porque não é, e quando fui ver, tive que fazer. Eu falei, não, vou fazer e vou liberar assim. Depois ele vê lá o que quer, porque não é possível não ser. Ali a gente vê a cara da reação, né? Tem uma cara, né? A gente sabe a cara da reação, né? Muito engraçado. E, Mayra, além das análises que vocês fazem aí, né, dos testes e tal, você falou de suporte técnico, vocês oferecem algum treinamento? Tem grupo de pesquisa, publicação? Como é que é isso aí dentro? Então, agora, antes não era específico. O suporte técnico que a gente fazia era essa ajuda mesmo, né? Liga, conversa, quer uma ajuda para isso, uma ajuda para aquilo. Mas agora, com a internalização, que hoje o banco de sangue ele não é mais terceiro, ele faz parte do Hospital Sírio-Libanês, né? E agora tem a faculdade, né? Que o Sírio-Libanês é um ecossistema, então tem faculdades. Agora começou a faculdade de biomedicina aqui do hospital, faculdade de medicina. Então, a ideia é a gente ir para essa área de ensino, sim, tá? Com tudo. Agora, não falo para esse ano, porque esse ano foi internalização e tem muita coisa rolando, mas a ideia, sim, é a gente fazer grupo de estudo, a gente abrir, talvez, lá na frente uma pós, né, alguma coisa nesse sentido, fazer estágio aqui, por que não, né, tipo, como a própria Fundação Pro Sangue faz, né, que hoje eu fui estagiária da Fundação Pro Sangue, então, assim, que eu também acho importante, até para a gente já ver nesses novos talentos, né, até antes de se formar, né, a gente já conseguir ir direcionando isso. Mas a ideia é, para o ano que vem, a gente já começar a pensar em algumas coisas nesse sentido. Porque tem tanta coisa aí, né? Eu acho que o pessoal tem tanta sede de aprender e ver e fazer. Eu acho muito legal. A própria ProSangue tem, né, aquele treinamento de MMA, que eles ensinam a fazer para o pessoal replicar no serviço, né? Eu acho muito legal. Que bom que vocês vão para esse caminho, eu acho importantíssimo. E para a gente já finalizar, eu queria saber, você já falou um pouquinho, né, como que você seleciona ali o profissional, você vê o brilho nos olhos, e qual que é o conselho que você daria para quem quer muito trabalhar em um laboratório de referência? Eu vejo muita gente falando assim, eu não aguento mais, eu só faço tipagem ABO e PAI, aí eu nem sei para onde vai, eu quero trabalhar com painel, fazer DTT, fazer tudo isso que vocês falam nas aulas, né? Então, qual é o conselho que você daria para essa pessoa, para, né, ter contato com todos esses testes que às vezes eles só ouvem falar, né, não tem a oportunidade de fazer? Eu acho que o principal também tem um tipo de estudar, né? A primeira coisa é entender o que é. Porque muitas vezes eu vejo, meu sonho é fazer. Chega aqui, aí pode até fazer, mas não sabe o que está fazendo, por que está fazendo, não sabe o raciocínio, não sabe o que você está iluindo, o que está ficando no soro absorvido, o que está acontecendo, trabalhando assim, né, mecanicamente, né, automaticamente. Isso é muito ruim. Eu acho, sim, que a pessoa tem que também, mesmo porque a pessoa faz a carreira para ela, não é para a empresa, não é para ninguém. Você tem que se formar para você. Então, a primeira coisa é estudar, se interessar, fazer parte, tem vários grupos, tem o Munemato, tem outros lugares também que tem cursos, né? Se especializar cada vez mais nesse sentido, que é uma área tão pequena e o que vocês oferecem é algo tão barato, quase irrisório, quando cobra-se alguma coisa, né? Aproveitar essas oportunidades, estudar, pedir estágio, mas ela tem que fazer por ela, porque nada vai cair na mão, né? Não dá para pegar a pessoa e falar assim, olha, ame Munemato, tem que vir da pessoa, né? Mesmo porque isso é muito dinâmico, então tem que partir dela. Ela faz a carreira dela, ela faz o que ela quer trabalhar, com o que ela quer trabalhar, né? A pessoa tem que saber o que ela quer, na verdade, né? A gente sabe que é uma área que ganha-se não maravilhosamente bem, né? Mas para quem é apaixonado é uma delícia, ainda mais quando você vai para um laboratório de referência, que é aquilo que você falou mesmo, você você vê até o final da linha o que acontece, né? E quando você pega alguns casos, que nem trombocitopenia neonatal limune, em que você vê uma criança que nasceu com sangramento por causa de anticorpo plaquetário, e hoje ela está com 5, 6 anos super bem, porque recebeu uma plaqueta compatível, né? E isso faz a diferença, né? É que eu brinco com o meu time aqui, se você quer ficar rico, não venha. Você tem que fazer algo que você gosta, porque, gente, eu sou bem sincera, você não vai ficar rico trabalhando em hematologia no laboratório, né? Você vai ser feliz, isso eu te garanto, né?
mais rico, não vai ser rico, vai procurar outra coisa, porque assim, tem que fazer por prazer mesmo, porque senão não vai fazer bem feito. Aquela pessoa que dá 19 horas, desliga o computador, vai embora e deixa a pesquisa em andamento, cara, não serve para Nemato. Não serve, sabe? É, Aquela pessoa que não tem a curiosidade de esperar o final do teste, não, eu quero ficar aqui que eu quero ver o que vai dar. Não é perfil, não serve, gente. eu acho que tem perfil também, né? Eu acho que tem que ter essa curiosidade, esse engajamento, né? De querer saber o que está acontecendo por trás daquelas gotinhas que você pinga ali, né? Por que você está fazendo isso? A gente bate muito nessa tecla, eu e Bruno, com os nossos alunos, né? De entender realmente o que está acontecendo, porque pingar e seguir instrução qualquer um faz, né? Muito bom, Mayra. Bruno, tem mais alguma pergunta para ela? Não, era isso mesmo, Tami. Eu queria agradecer a Mária por ter aceitado, né, o nosso convite de estar aqui. Realmente é um tema extremamente interessante que, como a Tami falou, né, as pessoas praticamente não veem, mas acontece, gente. E realmente quem está preparado para isso, quem se prepara, quem quer, realmente tem como você ter contato com muita coisa na imunematologia. E realmente o que a Mária passou para a gente foi muito valioso. Obrigado, viu, Mária? Imagina, gente, eu que agradeço ver vocês dois meninos tão novos, né? E interessados e apaixonados por isso. Eu acho que é por isso que a gente trabalha aqui desde sempre, né? Para ter pessoas engajadas, pessoas que têm paixão pelo que faz, né? Porque Imunemato é isso, é pura paixão, né? Tem que gostar muito, tem que se interessar muito, tem que estudar muito, né? Tem que ser resiliente para muitas coisas, sabe? Acreditar em muitas coisas, né? E é uma das áreas da hemoterapia que, infelizmente, é uma das áreas menos valorizada e a mais importante do banco de sangue. Eu sempre falo que a hemodemata é o coração do banco de sangue, né? Aqui, se você errar, você mata, né? Se você Sim. acertar, você salva. Então, assim, é muito importante, né? Então, que bom que vocês estão aí, né? Recrutando aí jovens aprendizes nessa área, e cada vez vocês consigam mais, né? E passar essa paixão que vocês têm para eles, que eu acho que isso é muito importante, porque se não tiver paixão, daqui a 10 anos não vai ter nemato mais, infelizmente. E obrigada por você estar aqui, porque eu acho que também é uma forma da gente divulgar, né, o trabalho e falar um pouco sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite, e a gente vai deixar aqui na descrição o artigo que você falou, e se puder, depois você passa o seu contato, seu e-mail, que a gente também deixa aqui para o pessoal que quiser aí mandar alguma coisa para você, tá bom? Com certeza, eu vou passar sim. Obrigada, viu, gente? Bruno, nossa, foi ótima essa conversa com a Mayra, né? Foi, acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, muita gente tem dúvida. E antes da gente finalizar, né, o episódio vai ficar um pouco mais longo, mas acho que vale super a pena falar sobre a novidade, né? Mega importante para quem trabalha com hemoterapia. O Ministério da Saúde essa semana liberou, né, publicou uma nota técnica que é a número 65, né, desse ano de 2025, que autoriza a extensão da validade dos concentrados de plaqueta para até 7 dias. Atualmente são 5, desde que, né, 7 dias, desde que sejam usadas tecnologias validadas para o controle do risco bacteriano. Bruno, explica para a gente um pouquinho o que isso significa, né? O que é esse, o que mudou agora? Antes era 5, agora era 7, mas o que eu tenho que fazer? Posso colocar só 7 dias lá e usar minha plaqueta? Pois é, também essa notícia é muito legal, mas pessoal tem que ter realmente tudo bem validado para que você possa ter essa sua plaqueta com 2 dias a mais. E isso é muita coisa também quando você pensa em um banco de sangue. Você pensou se a plaqueta sua acaba lá numa sexta-feira? Aí você passa o sábado e domingo de plantão sem plaqueta? Agora não. Agora não vai terminar mais de sexta-feira. Você vai ter mais validade mais sábado e domingo também para conseguir superar aquele sufoco do plantão. E como fazer isso, né, Tami? A gente já tem há muitos anos, né, também, vários estudos de inativação de patógenos. A gente sabe que o pessoal lá do Hemorrio fez muitos estudos sobre isso, né? E alguns dessas formas, né, de fazer inativação de patógenos, né, ou realmente, né, conseguir evitar o risco dessa proliferação bacteriana, são alguns componentes, né, que a gente chama, né, tem o Intercept, o Mirasol, com PAS, esses daí são reagentes, né, Tami, são como se fossem, eles conseguem inativar os patógenos, e aí você consegue ganhar mais dias, né, porque daí você evita essa proliferação bacteriana, que é o grande problema da plaqueta, né, porque ela é ali armazenada a temperatura ambiente. Outra forma também, né, também, algo também que é muito importante para
você fazer isso é realmente você ter um controle de qualidade bem feito. E esse controle de qualidade seria uma testagem bacteriana avançada, como o LVDS, que em inglês é Large Volume Delayed Sampling, né? Que é uma amostra de grande volume para você fazer isso daí, realmente você ter desse grande volume a possibilidade de você ter uma bactéria ali, né? E a estratégia também em 2 etapas. Na primeira, cultura primária, e depois um teste rápido ou cultura secundária, para você ter certeza, né, Tami? Se tem ou não tem algum bichinho ali que vai poder causar um grande problema da plaqueta, que ela é a principal fonte de contaminação bacteriana ali na hemoterapia, né, Tami? Sim, é um componente que é mais passível, né, de contaminação, porque fica em temperatura ambiente e tal, e tem que ficar, né, também não vai colocar sua plaqueta aí na geladeira, em temperatura ambiente. E alguns requisitos importantes que a gente também tem que falar, né, além disso que o Bruno falou, de que tem que ser feito, de fato, essas estratégias previstas nessa nota, né, que o Ministério da Saúde publicou, são que você tem que ter todos os procedimentos operacionais padronizados documentados, tem que ter uma rastreabilidade rigorosa dos estoques, e você tem que usar bolsas de plaquetas compatíveis com os 7 dias e registradas na Anvisa. Então, às vezes a bolsa de coleta que você usa não está compatível com esses 7 dias, então isso tem que ser verificado também. E o rótulo da bolsa tem que indicar a nova validade estendida e qual estratégia você usou. Então, você usou o large volume, que o Bruno falou, né, ou a estratégia em 2 etapas, isso tem que estar colocado ali no rótulo direitinho. Então, não é do dia para a noite que isso vai começar a acontecer, né, até os serviços se adaptarem, fazerem todas as validações necessárias, padronizar um novo processo, né, e aí no futuro a gente espera, né, o impacto é que a gente tenha menos descarte por vencimento, porque particularmente, acho que o Bruno também, e todo mundo aqui já deve ter feito isso, né, descartado plaqueta por vencimento, é um hemocomponente que falta bastante e ao mesmo tempo vence muito, né, então a gente vai ter mais tempo para utilizar a plaqueta, especialmente quando a gente faz longas distâncias, né, transporte em longas distâncias e possibilidade, então, de melhorar o acesso a transfusões com qualidade, né, e segurança aí para os nossos pacientes. Então, é uma medida que eu acho que vai melhorar muito a disponibilidade geral de plaquetas no país a longo prazo, né, mas ela vai exigir tecnologia, que o Bruno comentou, as validações e protocolos muito bem implementados, né, não é de imediato, mas com certeza é um passo bastante importante na segurança e na eficiência da hemoterapia no Brasil. É isso aí, Tami. Então, chegamos aqui no final. Esperamos que todo mundo aí tenha gostado muito desse episódio de hoje. Então, a gente falou sobre, né, laboratório de referência. Agora terminamos com essa novidade sobre as plaquetas. E se você que está ouvindo quiser sugerir mais temas para a gente, mandar dúvidas ou compartilhar a sua experiência, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais da Imune Hemato. E não esquece de seguir o podcast também, né, Tami, para não perder os próximos episódios. E segue a gente também lá no Instagram, que sempre tem novidades, sempre tem coisa nova para aprender, para dar risada, né, Tami? A gente sempre tá lá. Sim. Nem só de plantão vive a gente, né? Então, é isso aí. Segue a gente lá no Instagram. Esse foi mais um episódio do ABOcast, o podcast que tira você do sufoco do plantão. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Bruno. Tchau, Tami. Até mais, pessoal.